Bem-vindos a mais um Tomorrowcast. E agora a gente vai falar de algo novo, South by Southwest Londres. A gente acabou de voltar e a gente está aqui então para trazer as percepções de tudo que a gente viu em Londres e como foi atravessar o Atlântico com o South by Southwest nessa experiência e com convidados para a gente poder trazer um pouco mais sobre essa percepção. Mas antes de trazer aqui quem está na mesa com a gente, eu sou o Camilo Barros. Eu sou a Camila Tabaque. E eu sou o João Batista. Bom, e a gente hoje recebe aqui dois convidados que estiveram conosco nessa jornada a Londres ali, que vão estar conosco em diversas outras oportunidades e projetos aqui nesse ano. E como Camila gosta, vamos pedir para que eles se apresentem, Pois né, Camila? É, a primeira vez dos dois no Tomorrowcast. Que honra. Então a gente gosta de perguntar para os nossos convidados quem são vocês na fila do pão, que é quem não está no LinkedIn. Vamos começar com o Pablo. Vambora. Me defino como um designer, né? E lidero a Bart Design. Fundei a agência tem 5 anos. Isso é LinkedIn, né? Mas assim, essencialmente... É difícil. Essencialmente assim, eu me considero um designer curioso e para mim o designer é muito mais assim... todo o dia a dia de uma agência, mas assim, um olhar para a vida. Né? Então, eu me defino assim. No LinkedIn não poderia escrever, que é um olhar, uma lente que eu tenho sobre o mundo. Né? Então, estou aqui muito grato de compartilhar um pouco das experiências, né, do SX com vocês. Muito bom. Thiago. Sou Thiago Maranhão, sou contador de histórias. Sabe quando você chega no hotel, você tem que preencher ali? Eu, em geral, coloco jornalista, mas às vezes eu ponho por brincadeira, eu coloco contador de histórias. Porque acho que meio que, como eu mudei de carreira algumas vezes ao longo da minha vida, sempre teve essa linha. Esse é o traço comum, é contar histórias. Como jornalista, quando eu trabalhei na Amazon, eu trabalhei na personalidade da Alexa. A gente definiu como que a Alexa brasileira seria. É um trabalho coletivo, mas eu estava ali achamos o culpado. à frente. Não, e é um trabalho super legal, porque é um trabalho muito localizado. Né? A Alexa brasileira é muito diferente da Alexa alemã. Tanto no número de palavras que ela fala, quanto no jeito que ela fala. Ela fez quinta série. Fez quinta série, forte, até hoje. Eu morro de orgulho quando ela conta piada, minhas filhas pedem piada pra ela. E aí eu falo, esse trocadilho péssimo é meu. Eu adoro e, enfim, trabalho com contação de história em várias frentes. Tenho uma produtora, adoro os festivais, conheci vocês nos festivais, conheci o Pablo, acho que a gente vai falar muito sobre isso, sobre essa edição de Londres, tinha esse slogan de Beautiful Collisions. E a gente estar aqui é meio que um fruto dessas colisões, desses encontros casuais que o festival oferece. Mas é isso, só para dar um oi, o que me influencia muito é ser pai de 3 meninas e contar histórias. Muito bom. Maravilhoso. Bom, então vamos começar a falar de Londres. A primeira, eu inclusive escrevi sobre isso, né? Que a primeira questão que vem pra gente quando... a gente conta, estávamos em Londres ou fomos a Londres, é uma questão de comparação, né? Mas e aí? Vale a pena? Não vale a pena? E aí, para quem também usa muito a força da marca, né, do XSW, e quem nos acompanha aqui sabe o quanto a gente é apegado ao South by Southwest em Austin, mas vem essa tentativa de comparação, né? E esses dias, até numa dessas conversas, eu falei, mas imagina quem foi pela primeira vez ao South by Southwest de Londres, né? Então, essa comparação, ela não deveria existir. Então, e aí, sem problemas, a gente fazer comparações e a gente vai, obviamente, passar por algumas aqui. Mas o Thiago já trouxe aqui o Beautiful Collisions, que era a temática do evento. Como é que foi a percepção de um evento acontecendo em Londres, num bairro que é um bairro tradicional em termos da cultura, em termos de ter ali a sua história, mas ele não é um bairro na rota turística ali de Londres, então a gente teve também esse mergulho ali por essa região. E essas trocas que aconteciam de uma forma diferente dos eventos tradicionais, né? A gente terminava o dia num pub, a gente caminhava e ia trocando ideia com um café na mão e tudo. Tragam pra gente essa primeira percepção. Thiago, você falou do Beautiful Collisions, então vamos por aí. Eu tinha ido pra Austin uma vez só, fiquei encantado em 24, esse ano não fui no ano passado, pirei no festival, falei, cara, por que eu não vim antes e quero estar sempre aqui?
Acho que o festival muda muito ano a ano, ou principalmente com a passagem do tempo. O próximo vai ser diferente por questões até de estrutura. Vocês devem ter falado bastante aqui, nesses downloads todos sobre Austin. Eu fiquei recentemente, há 2 anos, hospedado 10 dias em Shoreditch, que é onde aconteceu o South by Southwest, para um evento de podcast. Eu fui lá, chama Podcast Show. Ele dura acho que uns 4 dias, mas aí como a gente aproveitou para fazer reuniões e tal, ficamos no bairro esse tempo todo. Aí quando eu vi que o evento seria lá, isso foi uma atração a mais, porque eu não conhecia antes daquele evento. Eu já fui algumas vezes para Londres, mas nunca tinha ficado lá antes desse evento anterior. E aí eu falei, pô, tem tudo a ver, porque é um bairro criativo, tem muita música, tem muita arte de rua, tem muita galeria, 1 milhão de cafés, as ruas são muito cheias, então as coisas acontecem muito a pé, né? Não é as pessoas não se deslocam de carro nem de ônibus naquele pedaço dentro do bairro, que é um bairro grande. Tinham palestras a 20 minutos de distância uma da outra, quer dizer, é bastante, 700 metros, né? Assim, às vezes 1 quilômetro, né? Mas talvez esse seja o grande barato, né? E aí, no meio do caminho, você desviava a rota, que você cruzava com a Camila no caminho e falava, onde você tá indo? Eu tô indo em tal lugar, vou em outro. E eu também fiquei sabendo de um terceiro lugar. Aí os dois se completam e você Ou não iam também. Ou não iam, parava no pub, no café, depende da hora. Eu achei legal isso, assim, que você reconstrói os planos o tempo inteiro, né? Se você traça uma rota para o seu dia, então de um caminho de um lugar para o outro, você encontra alguma pessoa, algum outro evento que te puxa, e eu acho que esse é o legal, sabe? De você deixar fluir ali na energia do evento mesmo. E por essa característica, o clima também influencia. Teve um dia que eu fiquei a manhã inteira na igreja, como é que chama? Spitfields Church? Spitafields. Porque tava chovendo forte. Eu falei, cara, não vou mudar de... Não vou ficar 10 minutos andando nessa chuva gelada, vou ficar aqui, porque a próxima também não estava na minha lista, mas achei interessante, vou ficar por aqui. Eu passei por isso também, acho que foi numa quinta-feira. Eu também tinha planejado o meu dia para estar em vários lugares e choveu pra caramba, estava impossível, e eu fiquei no Electric. E eu achei das coisas mais incríveis, para mim foi o melhor dia, porque nesse dia a gente teve contato assim, com um caminho tecnológico aplicado em design gráfico. Então, desde 1968 até agora. Então, assim, a gente vê, cara, peraí, a minha área, ela usa a tecnologia a favor dela o tempo inteiro, né? Então, assim, a gente só renova os assuntos e refresca. E para mim foi também uma conquista. Ficar ali, cara, eu vou ficar aqui o dia inteiro e eu vou absorver aqui esse conteúdo. E foi demais, assim. Parar para absorver conteúdos acho que não era a minha principal pauta, mas naquele dia funcionou bem. As formas de consumo, né? Sabe que isso é interessante, assim, falando em... as coisas que são parecidas, mas são diferentes. Acho que, lógico, tem um ar londrino, assim, no evento, que é muito diferente de Austin, né? Que tem essa coisa do weird e pega muito por aí. Mas que é interessante porque, assim, uma das programações que a gente mais gosta em Austin é a igreja, mas que é usada só para música. E uma das coisas que ali em Londres eles fizeram que foi muito interessante foi como eles ocuparam a igreja, o town hall, que é como se fosse um prédio assim da prefeitura, que é como se fosse um teatro da prefeitura ali, né, do bairro. E ocuparam esses espaços para as palestras também. Então, o primeiro dia que eu fui na Spitafields Church, eu fui assistir uma palestra da Lego. E aí, a hora que eu cheguei, eu estava dentro da igreja, montando Lego, e eu falei... Então, é uma coisa que tem um quase DNA... um rolê aleatório, né? Quase não. Você olha e fala, gente, que rolê aleatório maravilhoso. Mas tem um DNA de Austin, né? Que é essa coisa de você ocupar os espaços da cidade e estar em lugares completamente diferentes. Mas eles também trouxeram... a personalidade, né, a personalidade de Londres, a personalidade da curadoria de Londres. Então, Austin não tem tema. Na hora que eles colocam um tema ali, né, Beautiful Collisions, te provoca de outra forma, você passa a olhar a programação do festival também de outra forma. Então, eu fiquei encantada, assim, acho que é uma coisa que... pra gente, assim, entrou na agenda, sabe? Tipo, sem dúvida, assim, legal. entrou Você falou uma coisa legal, que o ambiente influencia muito o aprendizado e o trabalho, né? Quando a gente está trabalhando em casa sozinho ou no escritório sozinho é diferente. Sem interrupção, numa sala fechada. Mas muda muito, né? A forma que a gente trabalha. Isso vale para uma igreja, vale para uma cidade.
vale para uma escola. Então acho que isso conta muito. Eu ia falar uma coisa assim, que uma das coisas que eu achei muito legais são as pausas, né? Então teve um dia que eu fico viajando assim, sozinho, né? Tomo um café e fico olhando para as pessoas. Eu parei num Preta Manger na esquina. É uma arte isso. Vendo o fluxo das pessoas indo para lá, para cá, né? E entrei numa assim, cara, pô, isso aqui poderia ser em São Paulo. Mas não no sentido de ter um SX em São Paulo, mas a cara das pessoas, assim, me deu uma sensação de que todo mundo é igual no mundo. Aí me conectou uma coisa, assim, que muitas vezes a gente vai para esses eventos esperando, assim, encontrar o último grito da moda em tecnologia. E, na verdade, o grande valor é a relação humana que você estabelece ali e de você observar as pessoas que elas se movimentam lá ou em qualquer lugar do mundo de formas muito parecidas, né? Então, eu ficava, assim, parado, assim, observando o movimento, né? E esse dia foi especial. Mas foi no sentido, assim, de pressa, de cada um na sua, ou de todo mundo indo fazer alguma coisa, produzir alguma coisa? É a vida andando. Assim, me deu uma sensação, assim, não sei se foi de pressa ou de você se deslocar de um lugar para o outro, mas é de ver a vida andando, né? Do evento... O mundo real acontecendo ali. O mundo real. Do evento acontecendo dentro de um bairro, né? Que tinha sua vida ali. Que tem a sua vida. Tocando também. Mas as pessoas que estavam no evento se misturavam ao dia a dia do bairro. Então isso era muito legal, muito natural. E ali em Austin você basicamente dá um tal para viver o SXSW. Então todo mundo quase que está circulando ali. Tem, óbvio, que algumas pessoas, entre aspas, perdidas, vida normal, mas até porque normalmente é no Spring Break, todo mundo sai, né, da cidade, a cidade para muito para viver o SX, e ali em Londres não, né, era isso, era um bairro completamente ativo, rodando sua vida normal, cheio de escritório, e a gente vivendo ali o festival. Mas, João, do lado... a gente está falando muito também numa perspectiva nossa brasileira, moradores de São Paulo. Aliás, eu até usei a terminologia que a gente atravessou o oceano. Quem atravessou o oceano foi o South by Southwest, né? Até porque o João já estava do lado de lá do oceano. Não, foi muito bom ver a perspectiva americana do evento de South by, para então conseguir chegar aqui a Londres e ver como é que se adapta ao estilo londrino. Eu estava muito curioso para ver como é que o festival iria chegar com as suas características americanas aqui à Europa. Ele já está, aliás, na Austrália, mas na Austrália nós não temos tido até um feedback de quem lá está, mas eu acho que essa característica de o festival absorver culturalmente e não tentar impor aquilo que ele é, apenas a sua estrutura, a sua dinâmica, espalhar pela cidade e deixar que a própria cidade diga aquilo que o festival é, acho que foi um sucesso. Para mim, na minha perspectiva, independentemente de ser a primeira edição, independentemente de quem todos nós aqui já organizámos um evento pela primeira vez, sabemos das dores crónicas que são e um evento desta dimensão, mas eu acho que foi literalmente um sucesso. Ouviu-se os burburinhos de que localmente haveria uma resistência da adoção por parte até do público local ao festival, mas depois, quer dizer, não se sentiu nada disso, ou seja, tivemos um sucesso enorme, salas cheias, pessoas com trocas inúmeras, muito conhecimento, muita música nova, muitos assuntos novos, muitos assuntos locais, que foi muito interessante, algumas estrelas que já tínhamos estado com elas em março, em Austin também fizeram essa viagem e atravessaram também o oceano para estar presente. Portanto, quer dizer, eu acho que, como eu escrevi, é same the same but different, e isso é uma coisa muito boa, ou seja, é o South by Southwest, mas não é o South by Southwest, e esse desconforto de não ser exatamente a mesma coisa é o que acho que vai proporcionar a nós a capacidade de ter que ir a cada um destes locais experienciar coisas diferentes. Deixa eu aproveitar até fazer um step back aqui, a gente
fez comparações, né, nesses primeiros minutos de conversa aqui. E por que a história da comparação tem aparecido muito, né? Primeiro que a gente está falando de South by Southwest, que é uma marca histórica, desde 1987 ali, acontecendo em Austin. Como o João trouxe recentemente uma iniciativa em Sydney e agora começando em Londres, sendo que no pós-pandemia ali a empresa em Austin passou o controle para uma empresa que adquiriu, né, que foi a Penske Media, que adquiriu o que era a empresa South by Southwest e toca hoje o negócio como um todo. E por que vem a história da comparação? Primeiro, porque é um festival já em Austin consolidado e que pauta muito das conversas. Pra gente aqui, eu acho que pode ser o principal milestone que a gente tem ali, onde a gente pauta o nosso ano a partir dali. Então, é natural que isso vá acontecer. Mas por que é diferente? Por que a gente já começa a olhar para isso? Primeiro que ele tem muito pouco, né? O South by Southwest Londres tem muito pouco do South by Southwest Austin. Inclusive na sua produção, né? Eu venho no meu passado ali fazendo uma internacionalização de marca, de entretenimento, onde a gente teve um cuidado de levar um pouco do DNA, né? E aí eu falo da minha época Rock in Rio, quando saio do Rio e vou para o Rio Tejo, vou para Lisboa para a gente poder fazer a implementação lá. O que aconteceu com o South by Southwest Londres é que ele foi adquirido somente como marca South by Southwest. Precisava? Não sabemos. Né? Podemos ficar aqui questionando se precisava chamar South by Southwest, até porque a referência da marca tem ali uma história. Mas ela foi adquirida, a marca, como uma licença, ela foi adquirida por um investidor do Emirados Árabes ali, de Dubai, o Ali Munir, que é o founder da Panerai, e ele adquiriu por 10 anos o direito de uso da marca South by Southwest. E conversando até com a Tracy, que todo mundo aqui do Tomorrowcast conhece bem a Tracy em nossas conversas, ela trouxe algumas informações ali de bastidores que Austin teve muito pouco a ver na produção do evento ali. Tinha um cuidado ali, mas eles tiveram uma liberdade total para produzir o evento. Inclusive não tinha produção de Austin que foi a Londres fazer de fato o evento. Então, ele já é por essência diferente, a gente não tem essa comparação e o que trazer. Talvez a questão das trilhas, talvez Austin o ano que vem se pareça mais com Londres por conta das mudanças que vem ali pela frente. Mas passa por isso e, como o João falou, era uma super aposta de que se ia dar certo. Até porque Sydney, pela distância, por tudo, ele não apareceu ainda no radar de todo mundo. E eu acho que faltava um evento europeu com peso para essa discussão. E o que eu mais gostei é que ele começa grande, ele começa num tamanho que ele já chega dentro desse olhar, né? Foram 20 mil pessoas andando nessas ruas, ocupando igrejas durante os momentos. Teve chuva, teve sol, teve vento, teve Londres, né? Teve Londres ali, mas foram 20 mil pessoas. A gente viu em alguns momentos isso se tornar caótico, como qualquer discussão sobre futuros pode passar. Foram 500 sessões entre talks e workshops e tudo. Ali acho que talvez tenha alguma reflexão que a gente possa fazer em termos do formato, mas eu gostei muito do conteúdo que se apresentou ali. Não era um conteúdo mainstream, né? A gente não estava olhando para o conteúdo mainstream. Teve uma parte que, infelizmente, eu não sou a melhor pessoa, não consigo acompanhar ali, mas uma parte de audiovisual muito forte, né? Que teve ali, com algumas referências em relação às mostras de cinema e tudo, que é uma característica do Festival Mãe ali, e que também teve ali muito forte. Foram mais de 100 lançamentos, né, de filmes e tudo que estava acontecendo ali. Talvez a gente teve uma experiência que a gente tenha colocado uma expectativa maior no XR e que não entregou, né? Não teve ali o que de fato a gente esperava ali. O XR que tem ganhado um espaço ali significativo. E eu acho que tem muito isso. E, obviamente, tem esse lado europeu de como fazer as coisas, que a gente tem aqui o João, que nos ajuda sempre nessa decodificação cultural, mas, inclusive, o como consumir o evento. E aí surgiram, talvez, as principais críticas, né, que era em relação a essa comparação
que, pelo que eu trouxe aqui, ela é injusta, né? Ela não deve acontecer de alguma forma ali. Mas, por outro lado, esse consumo, essa forma diferente de fazer. A gente roda muitos eventos, né? A gente está presente ali nos principais eventos. Tem alguns que precisam de um frescor, de se revigorar e de mudar alguma coisa, né? Alguns, inclusive, que são muito queridos nossos aqui, e a gente fica torcendo para isso acontecer. E eu acho que Londres trouxe isso, trouxe um consumo diferente de um evento que tinha uma lacuna no calendário para acontecer. Vocês têm essa mesma percepção ou eu estou sendo muito positivista nisso? Eu estava pensando aqui, né, no que você está falando, sobre a necessidade de você ser diferente, de você respeitar a geografia de cada lugar. Cada lugar é diferente do outro e eu acho que isso que torna o festival especial. Assim, você não pode esperar a mesma coisa em Londres do que ele acontece em Austin, né? O dia a dia, a vida da cidade, a vida daquelas pessoas é completamente diferente. E, assim, eu acho que acredito que seja um valor. Eu tenho algumas questões, assim. A gente normalmente é muito positivo, né, em relação aos festivais. A gente tende sempre a ser... Parceiro da produção. Parceiro da produção, até porque viemos de produção de eventos, então a gente entende bem essa dinâmica por trás. Mas eu acho que era um primeiro ano. Acho que tem muito aprendizado ali em relação a formato, a dinâmica, né? A gente teve uma questão ali no meio do festival que foi... tinha 20 mil pessoas e a gente não tinha palco e espaço de conteúdo lugares, né? Para isso, né? Ainda, por mais que o evento ainda começou grande, quando a gente olhava para a quantidade de espaços de palestras, eles eram reduzidos, assim, né? A quantidade de público que cabia ali. Então, teve uma questão que o festival precisou lidar ali, que era: o que eu faço? Tiro as pessoas da sala para as pessoas que estão na fila entrarem, deixo as pessoas ficarem, e essa regra meio que mudou no meio do caminho, e a gente tem o fator Londres, que é chuva. Gente, ir a Londres e esperar uma semana inteira de sol, pode ser que aconteça, mas não é a expectativa. Até, né, uma das pessoas que estava com a gente na missão falou: poxa, mas a chuva foi um problema. Eu falei: tá, mas gente, tem que lembrar que você tá em Londres. Tipo, a chuva é dada, assim, chuva, vento é dado. Você tem que ir no mood já esperando um pouco isso. E aí eu acho que, ao contrário, por exemplo, tem essa questão da adaptação. Praticamente todos os conteúdos de Austin são de 1 hora, né? Eles são bem organizados em relação ao horário. Londres não tinha isso, a gente tinha palestras que eram mais curtas, de meia hora, palestras de 40, palestras de 20, e não tinha os horários meio que pré-definidos que nem a gente tem em Austin, que assim, você sabe que às 9h30 é um conteúdo, que às 11 é outro conteúdo, o próximo conteúdo vai ser a 1, então você se organiza diferente, o que não só é diferente. Mas eu acho que teve algumas questões ali, quando a gente tem conteúdos que são muito ricos e pessoas que têm muita coisa para falar em painéis de 20 a 30 minutos, que não é exatamente que deixou a desejar, mas você fica com a expectativa. Eu fiquei com a expectativa de alguns painéis, porque eu sabia que aquelas pessoas que estavam no palco eram nomes muito relevantes dentro das áreas delas. E a hora que essa pessoa ela tinha ali 5, 10 minutos no máximo para falar. Então, a hora que ela fazia a introdução de quem ela era e o que ela estava trabalhando, o assunto acabou. E eu ficava na expectativa de... Painel de meia hora com 4 pessoas. Mas isso não tem sido uma característica dos eventos? Assim, a gente sempre critica isso, né? A gente sempre fala, né? Fuja do painel e tal. Mas é isso, né? A gente tá aqui dividindo 5 microfones aqui para poder falar. Obviamente, com o tempo que é nosso e controlado, e a audiência pode pausar e assistir o quanto quiser e tudo. É um consumo diferente. Mas eu acho que isso tem se tornado um modelo dos eventos. É ruim, não vamos aqui. Mas eu acho que é muito isso, né? Essa coisa de não ser
E aí pode ser, a gente pode viajar aqui e falar que é o fim dos especialistas, de ter um cara lá que vai passar 1 hora falando sobre um determinado tema e tal, e essa coisa da gente trocar mais ideia. Mas eu acho que isso tem sido quase que um ponto comum, essa discussão sobre o formato e ter que falar em pouco tempo. Até pouco tempo atrás a gente falava, nossa, o TED é a referência, né? Fala em pouco tempo e tudo, agora a gente critica o que tem em pouco tempo. Mas é isso, acho que é essa busca de formas para esse mundo que a gente está vivendo, assim. Não sei, eu não aprendi a consumir isso dessa forma ainda, mas... Eu tenho uma mentalidade de 2 coisas. Uma, Londres, eu fui com espírito de cobaia. Eu sabia que eles iam testar na gente o formato. E tudo bem. Outra coisa, nesses eventos grandes, de vários dias, de várias palestras por dia, eu sei que eu vou ficar frustrado até o penúltimo dia. Frustrado assim, tipo, ainda não entendi o que aconteceu, por que eu vim até aqui. E só quando acaba que você vai conectando os pontos. Porque a minha trilha foi diferente da sua, diferente da Camila. Cada um fez a sua trilha, fez o seu caminho. E você escuta na mesma palestra coisas diferentes. Eu guardo de uma palestra uma coisa diferente do que o olhar da Camila estava esperando. E aí no final, por isso que eu dou muito valor pro download. Sim. Quando a gente se encontra, eu falo, caramba, verdade, esse cara pescou um entendimento muito diferente. Para mim passou batido, mas agora conectou. E aí você junta a semana inteira e só no final... Porque se você vai para ver o Demis Hassabis, você vê no YouTube, né? Você abre o YouTube e vê uma palestra dele, pô, lê um incrível. Livro, faz alguma coisa. Lê o livro do cara e fala, pô, incrível, maravilhoso. Você vai ali para conectar esse monte de pontos de vista sobre temas diferentes. Em algum momento eles conectam. Por exemplo, eu vi um podcast que simulava uma redação, que é do jornal The Observer, eles têm On The Media, About The Media, alguma coisa assim, e eles ficam simulando uma reunião de pauta. Eles fazem isso 2 vezes por semana. Super legal. Mas como é que isso conversa com, os papos sobre IA, sobre computação quântica que você adora, sobre ética no uso de inteligência artificial para fazer design, e por aí vai. São assuntos que, num primeiro momento, não estão conversando, mas no final da semana, aí você senta num pub, conversa com os amigos ali que estavam juntos, e as coisas começam a fazer sentido. E para você, cada um tira uma coisa diferente, né? Sim. Eu fico pensando também, né, nessa... de você ser, às vezes, raso em algumas coisas, porque talvez a função seja abrir portas para alguma coisa. De você ter um gatilho ali e, a partir daquele microaprendizado, de você buscar mais informações, né? Assim, em vez de você buscar respostas, você busca perguntas. Exatamente. Né? E fico pensando também no dia, né? Se você é bombardeado com conteúdo pesado, talvez falte fôlego para você ter acesso aos outros, né? Então, assim, para mim, pessoalmente, fez muito sentido, né, de você ter pílulas de informação e no final do dia você cata aquilo ali, né? O que faz sentido. É que eu acho que novamente vem a história da mediação, a qualidade da mediação. Porque eu tive de tudo, assim. Eu tive painéis que foram muito curtos, mas foram muito bons, porque o assunto era compartilhado. A conversa era a mesma, com pílulas de pessoas e repertórios diferentes. E eu tive painéis que, por exemplo, tinha um que era sobre longevidade, que eram 3 grandes aplicativos, 3 aplicativos que estão muito grandes, que estão muito famosos. Cada um fez seu pitch. E é isso, cada um apresentou o seu aplicativo acabou. E aí o que eu esperava que minimamente eles trouxessem ali de... O que eles estão vendo de longevidade ou a relação que eles minimamente estão percebendo nos usuários deles, nem entrou no assunto, sabe? Só entrou assim, eu faço isso, eu faço aquilo. E é isso, gente. Obrigado. Até a próxima. Pesquisem ou façam o download, né? Vamos entrar nessa parte do conteúdo, que eu acho que teve bastante coisas assim. E eu acho que o conteúdo foi uma coisa que, olhando para como eu montava a minha agenda, foi um desafio justamente por isso, né? Tinha pouco olhar de mainstream, tinha muita coisa de interesse, né? Que você fala assim, cara, isso aqui eu nunca ouvi sobre isso aqui, tinha novidades ali. E tinham ali os grandes nomes, eles eram grandes nomes para pessoas já dentro da conversa, né? O Thiago acabou de citar aqui, Demis Hassabis.
E é isso, né? Tipo, é o cara do DeepMind e tudo, mas não é todo mundo que sabe que ele que tem essa adoração como a gente tem pelo cara e tudo. Ou que tá então ansioso pra ver, né? Eu pulei, por exemplo, é um dos teve coisas ali, como teve nomes que surgiram ali, Jim Wales ali, falando de Wikipedia, que até um dia desse tinha acabado a Wikipedia, a gente fomos fazer vaquinha pra salvar a Wikipedia, e o cara agora dando risada que é a fonte da inteligência artificial, vai lá buscar nele essa história, ou seja, uma perspectiva diferente das coisas. Vamos colocar na mesa aqui percepções boas e, obviamente, tem as ruins ali. Eu acho que faltou alguns assuntos na programação. E, de novo, vou começar com o Thiago, porque um dia desse teve um grupo desses do WhatsApp e tal, que coloque aí as 5 principais palestras. Ele foi muito rápido, ele colocou ali. Então, vamos lá, Thiago. Eu tava anotando, tava na minha frente, copiei e colei. Por exemplo, eu gosto muito eu vi muito em Austin, nos 2 festivais teve isso, mas assim, mundo real. Então tem muito patrocinador com espaço para falar. Sim. E aí você vai meio que sabendo, mas você quer saber. Tá tudo bem, você sabe que ali ele vai fazer um pitch. Você sabe que é jabá e tá tudo bem. Você sabe que é jabá, mas é um jabá que você quer ouvir. É isso. Por exemplo, teve uma que foi incrível, que o Camilo me deixou na fila tomando chuva e entrou, da parceria da Lego com a Fórmula 1. E essa eu assisti pelo telão. E mesmo assim, assisti com o Caio, que também estava ali com a gente e tal. E eu achei incrível. Eu fui sabendo que era uma propaganda de como esse case foi incrível, bateu recordes aqui e ali. E foi maravilhosa. Você vai sabendo que é uma patrocinadora ou que é um case de mega sucesso. Mas acho que aí tá a arte, né? De você conseguir falar do seu case, né? sem carregar no jabá. No jabá. Né? E Fórmula 1 tinha muita coisa, Tinha muita coisa de Fórmula 1 e legal, tá em alta. Você estava no país da Fórmula 1, né? Não só onde ela surgiu, mas onde dos 10 melhores pilotos, 6 hoje são ingleses ou 5 são ingleses. E a gente tava ali. E tem a ocasião do filme, também próximo ao lançamento do filme da Fórmula 1. Em Nova York estava o Brad Pitt essa semana, abarrotado lá, nem sei o nome daquela praça. Mas o que eu gosto, tinha bastante em Austin, mas eu achei que tinha mais em Londres, são os debates sobre intenção, sobre ética, sobre dúvidas que a gente tem, que você vai embora e fala, caramba, terminei o dia com muito mais perguntas do que eu tinha antes de começar o dia, que eu acho bom, eu acho saudável. Mas eu acho que a locação, a localidade do evento, os Estados Unidos tem uma vocação pelo sucesso, ganhar dinheiro, contar cases. Todo mundo é incrível, todo mundo é vencedor, todo mundo atingiu $1 bilhão aos 14 anos de idade. Então isso se reflete muitas vezes lá em algumas coisas que a gente assiste. Em Londres eu achei que tinha mais debate, tinha mais ética, mas tinha muito, na edição que eu fui de Austin, tinha muito debate também. Eu adorei, inclusive a palestra que eu mais gostei foi daqueles 2 Daniels, do Tudo ao Mesmo Tempo, em todo lugar, foi a que me marcou, foi a que eu levei comigo mais tempo. Mas em Londres eu achei isso mais frequente, de você ver e sair com perguntas. Você vai ver uma palestra sobre IA de um cara que é incrível de IA, e você sai com um monte de pergunta. Fala, realmente, eu não posso fazer isso e achar que tá tudo bem. Sei lá, o Estúdio Ghibli, que todo mundo debateu amplamente. Tá tudo bem eu copiar o estilo do cara? Eu acho que não tá tudo bem. Né? Você é designer, deve ter entrado nesse debate muito, Pablo. Mas eu gosto disso, eu gosto dos conteúdos que me trazem perguntas, dúvidas, que colocam contexto. Acho que o contexto é fundamental em tudo e muita coisa nessa conversa sobre IA não tem contexto. Olha essa ferramenta que maravilhosa. Ela pega suas anotações, tira uma foto que vai sair um spreadsheet de Excel. Escreve 10 palavras e pede para transformar isso num roteiro de terror. Ela faz. Sim. E o contexto disso tudo, né? Onde é que você vai encaixar essa história no contexto de trabalho? E nem estou falando de tirar trabalho de alguém, não é nessa discussão. E nem é o que é certo e o que é errado. É você pelo menos fazer com consciência. Você entender onde você está. É o que a gente vive... Eu estou pulando para o meu 5º assunto. É o que a gente vive com rede social. A gente fica vendo cortes do que as pessoas falam. E esse corte existe com uma intenção. Então, você não tem o contexto, né? Outro dia eu vi o Trevor Noah, tem um podcast que eu adoro, e ele estava falando, você pega uma pessoa contando de 1 a 10. Eu tô aqui falando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E tem gente que sabe que eu odeio o 3 e o 5 e vai cortar só o 3, só o 5 e vai circular num grupo onde eu já falei que eu odeio o 3 e o 5. Olha aí, falou que não gosta do 3, mas tá falando 3. Isso é com intenção e sem contexto. Ou como acontece que tá uma discussão super grande sobre limites do humor. Num clube de comédia, o limite do humor é diferente do que aqui. A gente não tá fazendo humor aqui.
Então, se eu contar uma piada aqui sem nenhum contexto e essa piada for ofensiva, ela tá 100%, não tem como defender. Às vezes, num clube de humor, isso funciona. Ele tá num contexto em que ele apresentou uma situação, é como quando acontece em determinada situação assim assado. Eu não vou nem usar nenhum exemplo porque vira um corte depois. E aí ali cabia, ali não é ofensivo. Ele fez como uma forma de crítica social, como uma forma de crítica ao preconceito. E você recebe só aquele corte. E eu não tô aqui defendendo absolutamente ninguém, tá? Tô só dizendo que o contexto é fundamental e eu acho que em Londres teve muito isso. Os debates colocavam as ferramentas dentro de uma situação. Responsabilidade pelo conteúdo, né? Eu fiquei pensando assim nos contextos, né? A palestra que mais assim me impactou foi de uma rapper de origem indiana, que ela falava muito sobre cultura, sobre pessoas, sobre conexão real com as pessoas, né? E ela mostrou uma experiência dela, talvez assim a minha principal luz assim quando eu saí do evento, do festival, que ela captou os sons do Ártico, né? Assim, de uma forma analógica, né? Então ela botava o microfone dentro d'água, então o barulho da água é lá, o som lá do gelo quebrando, tudo de uma captação muito natural ali. Eu falei, caraca, isso tudo é emulado hoje. Por que ela foi para lá, sabe? Num barquinho, sabe? Esticando o braço para enfiar o microfone, mas qual é o valor disso, né? E eu fiquei assim pensando, a gente hoje vive num mundo, né? E a tendência é toda para um mundo emulado, né? E as experiências reais, talvez assim, em alguns momentos elas são abandonadas, sobretudo em algumas indústrias fortes como a música. E talvez um dos papéis assim do artista como ela é expor a sua verdade, né? Os seus sentimentos e aquela experiência que ela viveu. Então, talvez assim, num movimento grande de tecnologia, né, que está tudo em volta, o consumo é muito alto, de chega alguém e fala, não, eu preciso vivenciar experiências verdadeiras para mostrar para o mundo que ele não é só emulado, né? Então, para mim, ficou muito forte essa questão de cultura. E dentro disso, assim, você conecta marcas a comunidades, né? Porta-vozes de marca, falando de uma forma muito autêntica e verdadeira. Só que eu lembrei, você falando, eu vi ontem um conteúdo de um site especializado em música sobre a cultura de consumir música em LP e explicando vários tipos de comportamento sobre o LP. Um deles, tem vários, né? Um que é assim, a música ela vira som ambiente quando você tá com um fone de ouvido, tocou uma playlist que não vai acabar nunca. Porque quando ela acaba, ela continua tocando músicas parecidas. Então ela vira som ambiente, tá no teu ouvido 12 horas por dia, é meio que só trilha sonora, você não tá prestando atenção na música. A sua intenção ali não é só ouvir música, é ter um conforto, uma companhia. Se você pegar um LP, a sua intenção é ouvir música. E você vai escolher a música, vai pegar a mídia física e tudo mais. Essa é uma das questões. Você vai ouvir música com intenção, e aquela música vai ser importante, você vai parar para ouvir. Você não vai botar um LP... ou você pode botar também em casa, tá? Mas no fim de semana você vai botar LP naquele momento que você quer ouvir a música. Não para ser só um som ambiente. Outra coisa que eu achei muito legal, isso foi uma pesquisa, agora eu queria lembrar a fonte, eu posso achar aqui, já falo para vocês. É que as pessoas compram LP para ajudar o artista. Porque o artista ganha centavos com o Spotify, e tudo bem, é dentro do modelo, vai no volume, enfim, tem outras vantagens também. E no LP, em média, o artista ganha $25. É uma diferença brutal. Claro que o artista vai ter um custo alto. Fazer um LP é caro, não é todo lugar que faz, a capa... Distribuir, né? Tem todo o material físico, a distribuição, tem um custo muito mais alto. Mas é uma forma também de você reconhecer o artista. Então... E você falando de intenção é engraçado, né? Porque assim, por exemplo, eu tenho LP. Eu também. E ocupa espaço, além de ser caro. Ocupa espaço. Mas tem intenção, né? Todos os discos que estão ali, eles têm... normalmente eu tenho 2 motivos para comprar. Ou porque eu gosto muito do artista, ou porque eu criei uma regrinha minha que é cada viagem que eu faço eu trago um LP do lugar que eu vou, porque ele tem uma questão de característica local. Então, né? Eu tenho por exemplo, um artista português. Quando eu teria, né, assim, um LP de um artista português. Não, pior que não. De um artista português se eu não tivesse ido para Portugal, né? Então, a questão dos artistas, enfim, locais. Mas, falando nisso, João, e aí, para você, o que veio de temas? Para já concordo em absoluto aqui com o Tiago Maranhão estava a dizer, desta coisa de sermos absorvidos por mais questões. E começando mesmo por aí,
Eu acho que foi uma coisa que eu gostei ainda não falámos, e uma coisa que eu gostei se calhar do tamanho e da dimensão é talvez a proximidade. Nós sentimos mais essa dimensão diferente, não é? São tudo salas grandes, como já falámos, e aqui houve ali uma sensação de proximidade. São salas realmente que nos dão essa confiança e essa proximidade dos speakers. E eu acabei por estar numa conversa que trouxe mais questões do que respostas, e lá está, mais uma vez é positivo, porque quem sabe fazer boas perguntas é que terá sempre boas respostas. E onde estava o Snapchat, estava também da Niantic, a Alicia Berry, o Kipan, a moderadora do The Times, e tinha um cara local do Liquid City, e era sobre o futuro sem ecrãs. E a conversa deles, obviamente, estava muito voltada para a possibilidade e a evolução, não é, que nós estamos a assistir e que está a entrar na nossa vida de uma forma tão subtil e natural que até se torna assustadoramente normal, que é a questão dos óculos, não é? Ou seja, a partir do momento que os óculos de realidade aumentada começam a interagir no nosso dia, e aliás era difícil encontrar uma sala no South by London que não tivesse alguém com os óculos da Meta, e realmente é isso, quer dizer, o futuro sem ecrãs, será que é uma possibilidade? Todas as indústrias que estão baseadas nesse interface que é o ecrã, como é que elas vão sobreviver, o que é que será o futuro sobre isso? E a conversa, obviamente que não era sobre isso, mas deu-nos ali alguns desconforto para isso, e portanto foi para mim uma das melhores posições, com algum flavor local, obviamente com algum desenvolvimento ali local de algumas empresas de Londres. Portanto, foi qualquer coisa que eu se calhar provavelmente não teria visto em Austin e que vi ali. Tudo o resto. Depois, é um modelo, uma coisa que eu reparei, aliás, estava do lado do Camilo nessa altura, encontramos-nos na primeira fila, por acaso, e foi a abertura de um palco onde veio o patrocinador daquela sala fazer o seu jabá. E isto é um modelo completamente diferente de Austin também, para a qual eu não estava à espera, e espero que eles repensem nos próximos anos. Eu percebo perfeitamente que há uma necessidade de tentar integrar uma forma de remuneração e de patrocínio no meio disto, mas que, é chato e não é para isso que as pessoas estão a pagar o bilhete, precisamente para estar a ouvir ali um jabá. Mas por outro lado, eu estive em palcos onde havia convidados locais a fazerem de MCs e que foram espetaculares. Havia um cara de uma agência de creators, que agora não recordo o nome, mas que ele estava exatamente a mediar entre palestras, e foi espetacular, quer dizer, não fez jabá nenhum, foi alguém que soube estar em palco, e acho que também é uma novidade em relação ao modelo de Austin, que trouxe bastante benefício. Depois, ainda não sei como sentir a música que se viveu ali. Londres e o Reino Unido têm um estilo musical muito próprio, tem uma importância histórica musical, não é? E portanto tem uma característica, e essa característica esteve bem presente nesse festival, que é uma coisa bastante positiva, e foi pela noite dentro, que é uma coisa que também que é uma novidade em relação a Austin. Os gigs em Austin têm ali 1h30 controlada, dá-nos tempo para descansar, são bons gigs, mas quem quiser obviamente poderá ir pela noite dentro, mas aqui não, aqui fazia mesmo parte da programação, e havia gigs que iam pela noite dentro até às 3 da manhã, isso obviamente que furava um pouco ali a nossa agenda, mas pronto, quem quiser e quem estava a fim de realmente ir mais por essa identidade eletrónica, não é, que a música londrina tem, e que eles são no fundo também fundadores, tinha essa possibilidade, mas foi mais ou menos isto. De resto, tivemos grandes nomes e tivemos a possibilidade, obviamente, também de olhar aí alguns bastidores e participar em algumas conversas, mas já lá vamos. Já lá vamos. Eu queria aproveitar isso que você está falando, João,
da questão de Londres para puxar com o Pablo um olhar sobre a questão da criatividade. Porque eu acho que isso era uma característica de Austin que acabou nos últimos anos, assim, se perdendo um pouco, até, né, na conversa que a gente teve com o pessoal da Questo. O Gus colocou isso, que quando ele foi para o SX de Austin alguns anos atrás, tinha muito playbook, né, de como fazer as coisas, né, você tinha IDEO, você tinha Google, trazendo ali como é que eles fazem as metodologias. E foi uma coisa que eu vi voltar ali, embora não era uma trilha que eu estava acompanhando tanto, mas eu vi muita coisa da cena, né, de Londres, da Inglaterra, de criatividade, dos museus, das exposições, dos shows, das performances. E aí muita gente vindo a palco contar como é que eles fazem as coisas. E muito essa junção do histórico com a tecnologia, né? O Victorian Albert, o próprio ABBA, né? O ABBA vai trazendo... O que eu vi, assim, era uma coisa meio descolada do mainstream, né? E, de uma certa forma, permitia uma certa liberdade, assim, do conteúdo que eu tive acesso. Então, essa cantora, eu achei ela totalmente descolada do mainstream, mas ela tinha um frescor, né, que era interessante. Então, do ponto de vista criativo, assim, o balanço que eu faço agora, não tinha feito nenhum balanço ainda, é que teve, assim, uma certa espontaneidade e eu vi um frescor, assim, um pouco descolado, assim, de alguns movimentos meio naturais de algumas marcas, né, de mainstream. Então, acho que posso resumir num balanço rápido agora. É legal, não? Que você pensa assim, como é que você vai comercializar esses sons gravados no Ártico, embaixo d'água? Não é para isso que ela faz. Cara. Aí você tem que redefinir sucesso, né? Uma conversa antiga. Não, eu entrei numa pira, assim, porque a gente acha que tem uma tendência de encaixar uma tecnologia em todos os lugares que a gente vê. Então, assim, se tem um som lá de um vento, você pode emular aquilo. Mas tem um valor emocional quando você, de fato, captura e tem uma experiência. E talvez as tecnologias, elas se manifestem em outras coisas. Por exemplo, dentro do Spotify, de um canal que ela usa, né? Então, a tecnologia, ela está em volta da produção dela, mas ela não precisa estar explicitamente na forma de criar. Talvez seja esse balanço, né, que seja importante a gente começar a analisar agora, né? Mas o microfone que ela usou para botar dentro d'água tem uma tecnologia, que pode não ser uma tecnologia futurista... Mas isso precisou ser desenvolvido de alguma forma. Mas assim, a tecnologia que eu falo é a tecnologia dos data centers. Tá. Sabe? Que é uma tecnologia que a gente, olhando para a programação, o Thiago comentou sobre, né, a gente ir lá e ver o que a inteligência artificial está fazendo, mas acho que até o próprio assunto da inteligência artificial ali na programação, a gente viu muito essa busca do histórico, né, da inteligência artificial, indo lá no Alan Turing, trazendo um pouco do contexto, tudo, mas a gente quase que as conversas passavam meio que o próximo passo, né? Tipo, tinha lá Eleven Labs, tinha... O próprio OpenAI estava ali em algumas conversas e tudo, mas a discussão passava, obviamente, pelos agentes, que lá em março, né, quando a gente discutia a edição americana ali do evento, surgiu, né, a história dos agentes, e hoje a gente vê os agentes na prática mesmo, e eles já estão, de fato, acontecendo ali, mas a gente viu a tal da AGI ser a pauta de muita coisa, né? Então era... O próprio cara da OpenAI, eu fiz um zoom na camisa que ele tava no palco num desses painéis, e ele tava com Feel the AGI. E aí, tipo, cara, meu, qual é o compromisso desse cara, né? E, tipo, da gente já tá dando um salto ali para isso. Thiago falou, né, da minha paixão ali por computação quântica. Não que eu tenha capacidade nenhuma para computação quântica, mas é um assunto que os festivais vêm me trazendo e eu tenho buscado tempo para me aprofundar. Talvez faltou, então, tipo... não teve ali na pauta com a qualidade que se esperava ter ali, mas estava ali, né? Então tudo tinha um pouco de inteligência artificial, tudo tinha um pouco mas acho que tinha essa coisa muito não era o playbook, né? De como é que faz,
talvez ali um ou outro tentando vender o seu aplicativo, a sua execução, mas também não era aquilo que a gente já sabe, né? Ou quando a gente já sabia, era um resgate ao histórico e o porquê das coisas estarem caminhando assim, mas já um salto muito grande para o futuro. E aí, falando do que faltou, né, já que a inteligência artificial estava muito presente ali, e tem sido uma constante nos últimos eventos, é o esvaziamento da pauta de GenAI, a hora que a gente vê ali diversidade, inclusão e até sustentabilidade. Apesar de que a gente fala que esse assunto está virando assunto de nicho e, infelizmente, né, a gente precisa buscar, ele não está ali no mainstream. Então, tinha na programação. O Thiago até comentou de uma que era, falando de diversidade ali e equidade, que eram as mulheres na cadeia do uísque. Você trouxe... Sim, interessante, legal. Ali. Mas como é que vocês viram, né, esses assuntos que são importantes para a construção de futuros, mas que a gente tem sentido falta, de alguma forma? Vou conectar. Antes, só uma dica de livro que você me deu, que eu recomendo para todo mundo que eu encontro agora, que é o Computação Quântica for Babies. Quanto for Babies. É maravilhoso, já viu? Não. É maravilhoso. Se você procurar no YouTube, tem uma pessoa que lê a história, não precisa comprar, ela lê a história para você ali. Cara... Eu evoluí do For Babies, eu tô no For Dummies. Então, eu tô no For Dummies, eu escutei em áudio inteiro, entendi 1% e meio, talvez. Agora vou ouvir de novo, porque eu achei bem avançado. O For Dummies já é um nível lá em cima. É um Dummies de AI já. É um dummy que tem um doutorado muito incrível, sabe? João tocou num ponto sobre os MCs de cada sala, e teve uma que eu sei que o Camilo tava lá também, porque foi na London Stage, que é o maiorzão, que eu acho que tinha 500 lugares, mais ou menos, e era o maior de todos. O maior em Austin tem o quê? Uns 3 mil? 4 mil lugares. Então, o antigo, né? Agora não vai ter mais. Agora vai ser divertido. O finado Ballroom D. Ballroom D, é esse. Teve um dia que a MC, eu não sei se em todos era assim, porque nem sempre eu chegava, porque uns 10 minutos antes de começar a primeira palestra, a MC daquela sala tem um espaço também. Sim. E nesse dia ela fez uma fala de menos de 10 minutos sobre criatividade e coragem. E foi incrível. Eu não lembro o nome dela, eu não lembro o que ela faz, eu lembro do rosto dela, da apresentação dela, falando sobre como você tem que ter coragem para usar a criatividade. Porque usar a criatividade pela criatividade, vou fazer bonito. Tá bom, você faz bonito. Mas tem que ter um propósito. E assim, todo mundo tem coisas que defende, que acredita que são certas, que valem a pena e tal. Então coloca isso junto no seu trabalho. Aí ela fez uma provocação para algumas marcas. Eu queria lembrar, por exemplo, tinha uma marca, acho que era o City Mapper. Falei assim, por que o City Mapper não ajuda adolescentes e jovens meninas que saem depois de uma noite que elas beberam muito, ajuda elas a chegarem em segurança em casa? Tinha 1000 exemplos assim super legais de mundo real que as marcas poderiam usar alguma ação de criatividade. Ela deu assim 10 ideias de graça ali. Eu anotei todas, que eu achei uma melhor que a outra. E eu lembro que o Camilo tava e também ficou e falou assim, não prometeu nada, entregou. Ela tinha esse papel, né, de abrir ali. Ela tava vendendo o livro dela, né, que tem aliás, um livro? ela colocou ali Você viu? Caiu no jabá e nem percebi. Mas aí só para trazer o crédito, então é a Stephanie Sword Williams. Tem nome de Lorde em inglês. Mas ali, de fato, ela trouxe, né, essa coisa de que essa busca da criatividade, da coragem que a gente vai perdendo, aquelas coisas tipo óbvias que a gente precisa escutar, né? Que o tal do óbvio precisa ser dito. Eu lembro que na hora eu comentei, entrei aqui porque eu queria ver, já nem lembro mais quem era a próxima, por que eu tava ali, mas via a dela, de fato, assim, trouxe esse impacto ali, e é muito dessa provocação, né? Eu acho que isso é bem interessante nesses eventos, né? Quando algo ali que você não espera e vai acontecer. Algumas que a gente sai, né? Teve uma que a Camila, Camila, a gente precisa fazer tal coisa e tal. E aí, a hora que ela falou, não, eu vou sair porque essa aqui não promete nada e tem cara que não vai entregar. E aí começaram nos grupos, a melhor palestra. Os improváveis, né? Mas assim, tem quase certeza que não foi. Mas tá tudo bem. Mas é engraçado isso, as palestras de... O Thiago fez uma provocação ontem, quando a gente estava falando de gravar hoje, né? Como diz o Camilo, que a gente não vai usar ontem e hoje, mas já usando, que era as coisas que são
tangíveis e coisas que a gente consegue colocar na prática, né? Essa é uma coisa que a gente sempre busca, assim, né? Dentro da nossa realidade Brasil, Portugal, o que isso traz para a prática. Mas aí ontem eu comecei a revisar umas palestras e tentar fazer uma outra reflexão que é assim, que era sobre, mais na prática mesmo, assim, se fosse para mim hoje, vou olhar essa palestra e tentar pegar uma coisa aqui que dá para usar hoje, sabe? Assim, no meu negócio, no meu olhar, no meu... O que eu saio daqui querendo trazer? E aí eu queria ver de vocês, assim, se teve alguma coisa que... Putz, isso aqui... Um insight, assim, falar, cara, isso aqui eu consigo mudar alguma chavinha, mesmo que mínima, dentro do meu dia a dia. Eu tenho, assim, sempre uma visão de repertório sobre as coisas, né? Então, a gente tem as nossas várias gavetas na memória e certamente eu saí de lá abastecido, né, com mais informação para preencher essas gavetas. Eu não consigo apontar, assim, diretamente, assim, como é que eu aplico na minha vida alguns aprendizados. Mas uma convicção que eu tenho toda vez que eu saio desses grandes eventos, com muitas informações e com muitas novidades, é que existe um repertório ampliado, né? E que ele vai ser acessado em algum momento que eu não espero ainda, né? Eu tenho muito isso de talvez deixar fluir, o que está acumulado já me pertence, mas em algum momento ele vai aparecer. Por exemplo, a questão do uso excessivo da AI para tudo. É para tudo? Cara, não, peraí, deixa eu pensar, né? Vamos desenhar as nossas inteligências para que a AI funcione do jeito que a gente precisa. Então, acho que eu saio muito de lá com um sentimento de um repertório ampliado. Eu acho que é o grande valor. Thiago voltou provocado, ele tem se mostrado provocado ali. Aliás, você foi com essa intenção, né? Você tem momento teu de vida ali, você foi com essa intenção e alguma coisa ali deu clique, alguma coisa ali mexeu. Muita coisa. Isso do repertório conta muito, eu também considero bastante isso, acho muito legal. O Pablo, toda vez que a gente se encontrava no fim do dia, ele trazia uma visão muito rica. Eu acho muito legal a forma como você olha para as coisas. Falei isso para você lá, tô falando de novo aqui, que agora ficou gravado. Porque tem um amigo que às vezes quando eu elogio ele fala, cara, não, manda por escrito. Então, transição assim, eu fiquei no Corinthians quase um ano comandando a comunicação do Corinthians, e lá foi um lugar onde deu pra gente exercitar muito a coragem de testar dentro dos... A gente, ninguém é no livro lá do Memórias do Cárcere, ninguém tem liberdade total. Você navega entre as margens, mas dentro dessas margens dá pra fazer muita coisa. Sempre dá, né? Então, no Corinthians foi assim. Por exemplo, as margens lá são cor, são palavras, e por aí vai. É o sentimento da torcida, é o momento do campo, e por aí vai. São margens bem estreitas, mesmo. E só que dá pra fazer muita coisa ali, nesse espaço. Isso vale para esse momento de transição, né? Eu fui para lá, saindo do Corinthians, mudou a presidência, mudou toda a diretoria, e agora vou investir mais tempo em outros projetos. Em breve a gente fala mais sobre isso. Mas o que eu ia falar, que a gente tem, que eu peguei lá muito, que faz parte do contexto geral de repertório, as palestras que eu mais gostei eram pessoas assim, que tinham coragem de fazer uma coisa um pouquinho diferente, de se expor, de ter uma graça, né, de ter um charme próprio. Tipo, essa pessoa faz uma coisa que não é exatamente nova, mas o jeito que ela faz é próprio. E há pessoas que sabem se perdoar, se desculpar. Tipo, eu sei que eu vou errar, mas eu vou errar dentro aqui de um limite, eu não vou errar escancarado, e eu vou aprender, vou melhorar. Mas é assim, se perdoar, tipo, rir de você mesmo. E isso vale muito na área de conteúdo, de criatividade, que é a nossa área. Valor humano, né? E você incorporar isso no que você faz, eu acho que acrescenta um prazer maior também em construir uma empatia, né? A pessoa vê ali que, não, tá tudo certo. E é bom que você olha quem tá andando com você, né? Já dizia a Bíblia, né? Que é pra gente ter. E chegando num ponto aqui, o João foi dar um spoiler ali, a gente segurou ele nesse momento.
Mas talvez o nome mais mainstream, né? A gente falando que faltou ali. Depois eu até vi que o Rohit estava no evento. Que o Rohit estava lá, mas estava numa outra vibe, numa outra conversa. Eu até usei uma frase que ele trouxe ali, falando até dessas comparações e tal. O Rohit Bhargava, que faz lá as tendências não óbvias e tudo, e que se torna um pouco repetitivo a cada ano. E esse ano parece que ele foi para um outro caminho ali. Eu não tinha visto, não tinha notado. Mas o outro nome que tem sido ali uma figurinha dos eventos, né, de inovação e um tanto quanto polêmico, Ben Lam, criador e CEO da Colossal, que está ali na sua sina de desextinguir mamutes e afins, e tem sido bastante polêmica essa conversa. Ele teve no palco em Austin há 2 anos atrás, prometendo e não mostrando nada. Esse ano ele teve de novo em Austin, aí ele prometeu e mostrou um vídeo, né, e fez algumas evoluiu o negócio ali, talvez não seja um mamute, talvez seja ali o lobo, não. Não, antes era o rato lanoso ali, né? Que era o pelo do rato e tal. E logo que a gente voltou de Austin esse ano, surgiu algo que ele não falou em Austin ali no conteúdo de 1 hora que ele teve em Austin ali, ele não trouxe, que era a questão da desextinção ali de uma espécie de lobo americana. E aí ele conta lá a história e entra mais em toda essa polêmica e as pessoas querendo entender por que ele quer desextinguir as coisas e tal. E ele foi ali, o lobo agora... É o lobo terrível, né? Os nomes não ajudam muito, assim. Mas o lobo terrível... Lobo atroz. Lobo atroz. E aí ele... Hoje é a grande referência dele ali, né? Meio um Game of Thrones ali, que ele segura o lobo branco e tal. E carrega. Tem um pouco ali dessa construção de storytelling ali. Mas a gente teve uma oportunidade de, fora do palco, bater um papo com o Ben Lam. E enquanto o João ali microfonava o Ben Lam, e o João vai contar desse papo, eu fiz uma provocação para ele e falei... Mas... E lá no Brasil não tem nada pra você desextinguir, não. E ele me veio com uma resposta super técnica, assim, tipo em vez dele entrar na minha vibe ali, que era quase uma piadinha de 5ª série ali e tudo. Tipo, tem tanta coisa lá e tal. Mas... Verdade, né? Eu acho a fauna e a flora brasileira muito rica para um cara que tá olhando para coisas que foram extintas. E aí ele deu lá uma explicação técnica, foi super direto ali no que ele trouxe. Mas, João, conta desse papo, então, com o Ben Lam, que se mostrou um cara super simpático ali na conversa ali. E pequeno, né? Pequeno grande homem. Um pequeno grande homem. Foi muito engraçado. Para já... Porque se ele fosse responder na sua vibe, iria responder que era jogador de futebol, não é? Porque o Brasil está a passar uma fase mal e precisa... Ele tinha que fazer essa piadinha. O cara ganhou um título essa semana. Mas pronto, não falemos disso. E depois houve também outro momento engraçado, que foi essa questão do lobo, não é? Eu tenho um lobo, o lobo, e a Camila saca do telefone, eu também tenho um lobo. E acabaram os dois a olhar para o lobo da Camila, mas foi uma conversa engraçada, e o Camilo estava a falar aí da palestra que ele deu, e precisamente quem o entrevistou foi a Sansa Stark, da série, e nomeadamente em questão do lobo. Portanto, o South by tem isto, que vai buscar alguém do entretenimento, alguém da música para vir e mistura e faz esta colisão de mundos, e é nesta colisão de mundos que por vezes acontecem estas faíscas. E depois tivemos esse momento aí de backstage e uma capacidade de trocar ali uma outra ideia, e a conversa foi uma conversa muito ao nosso estilo, bem despretensiosa, começando por dizer que aqui ninguém é cientista, e ele dizia que eu também não, mas no fundo, quer dizer, para onde é que isto nos leva? Porque realmente quais é que são os benefícios disto que ele está a fazer, não é? Ele não está a fazer, a Colossal não está a fazer isto só para serem conhecidos, mas embora já comecem a ser questionados muito os seus procedimentos, mas
quais são os benefícios da humanidade em relação a isto, porque é que eles fazem isto, quais é que serão os próximos passos, e quer dizer, isto está tudo em aberto, e além disso ele aproveitou até para fazer o seu próprio jabá e dizer que há uma fundação e que quem tiver intenções e projetos nesta ordem de extinção, se tiverem ideias, eles estão abertos a ouvir e se calhar até financiar e a ajudar. Portanto, há aqui um modelo de open source em que eles disponibilizam a tecnologia deles e ajudam e apoiam a tecnologia deles para estes projetos. Portanto, é a democratização de extinção, mas pronto, depois põe-se estas questões, quer dizer, nós não podemos pôr o lobo atroz a correr aí pelos nossos campos, senão, quer dizer, às tantas, temos que comprar armas para nos protegermos dos lobos. Mas pronto, são esses os posicionamentos. E lá está, uma vez mais, esta capacidade tecnológica que está na base de uma empresa, a computação quântica e a inteligência artificial, a virarem os benefícios para a humanidade enquanto nós estamos a discutir outros valores, e realmente há aqui uma empresa que nos está a posicionar e a jogar e a trazer o novo e a obrigar-nos a olhar para uma coisa que não estávamos à espera de todo, a dizer que realmente há aqui possibilidades, infelizmente não em ambientes de umidade como na Amazónia, mas pronto, quer dizer, quais é que serão as possibilidades essa foi a resposta dele. Essa foi a resposta dele, que a umidade do Brasil, sobretudo da Amazônia, não permite a manutenção de DNA. Então ele não consegue recuperar o DNA. Nossa, a partir disso. Mamute. E aí tem toda uma coisa. E aí só assim, acho que tem uma carga de ambição. Acho que o Dodô já era então, né? Acho que tem uma carga de ambição que se coloca, né, na Colossal. Colossal, que é uma empresa hoje que vale 4 bilhões de dólares em 4 anos. Então, assim, acho que a gente tem que olhar ali, todo mundo coloca ele como um fanático, sim, o cara do Parque dos Dinossauros e tudo, mas ele tem um valuation respeitável da empresa dele. E quando você conversa com ele, você vê que a ambição dele não é desextinguir espécies, é salvar o mundo, né? Tipo, ela é muito maior do que isso, porque ele coloca ali que ele tá fazendo tudo isso para entender o que leva à extinção. E acabar com aquilo que leva à extinção, né? E aí ele fala lá que a ambição dele é acabar com todas as doenças do mundo, né? Então ele coloca... Espero que ele não consiga, né? Porque não... E falando de longevidade, de tudo, então ele traz ali um propósito que não é só essa do... Pô, vou desextinguir qualquer coisa que tem ali. Inclusive, perguntam para ele por que não o dinossauro. E aí ele responde exatamente, tecnicamente, a história do DNA, da busca disso. E o mais próximo ali é o mamute, que tem o pelo. E aí vai lá e ele conta essa trajetória toda. Então é muito interessante acompanhar para onde está indo a Colossal ali. E a gente cumprindo o nosso papel ali de fazer as provocações, né? Mas usando até a Colossal, e eu acho que fazendo paralelo com o que o Pablo falou sobre repertório e como é que a gente leva tudo isso, que no final são os Beautiful Collisions, né? Sim. Porque eu acho que acho que a grande questão ali da Colossal, que para mim é um pouco de quase todos os conteúdos que eu vi dentro do SX e vejo nos outros festivais, a resposta ela não é linear, né? A resposta ela tá no repertório. E eu acho que o que eles colocam ali muito da Colossal, embora eu tenha minhas questões ali com eles também, mas assim... Só porque ele fez um lobo igual ao seu? Pois roubou meu lobo. É que a gente, no final, né, a tecnologia, o propósito dela não é o resultado fim, né? É um meio de o que isso permite, é um meio, sim, de o que isso nos capacita para fazer outras coisas, as histórias que a gente vai contar, e aí, de repente, usando a tecnologia para ser um caminho, um facilitador das histórias que a gente quer contar, dos caminhos que a gente quer construir. E eu vi uma palestra do Sistema Nacional de Saúde, que para mim foi quem me trouxe muito essa puxada no final, porque tinha uma discussão grande... Sistema Nacional de Saúde britânico. Britânico, né, no caso. NHS. Que eles tiveram uma provocação de...
mas vocês não acham que vocês estão usando pouca tecnologia ou que vocês deveriam usar mais para dar acesso às pessoas à saúde e tal? E aí eles fizeram 2 provocações que, assim, uma é: a gente está buscando tecnologia, sim, mas a tecnologia dentro do que ela nos ajuda com processos e reduzir erros, por exemplo, que a gente tem muito grande na hora de prescrever um medicamento que tem dosagens diferentes e dar acesso a esses medicamentos nas farmácias, né, para a população, mas não no que as pessoas acham que é o caminho, né? Porque quando a gente está falando de saúde, e aí ele fez deixou assim bem no final essa provocação para o público, foi que todo mundo tentando ver como é que você coloca a solução de tecnologia para atender as pessoas. As pessoas mais ricas do mundo, elas não usam um aplicativo para a saúde delas. Elas vão num médico. Uhum. E elas vão num médico, e elas vão num médico caro. Quem vai ser prejudicado por um sistema de atendimento de saúde são as pessoas com menor renda. São essas pessoas que vão ser prejudicadas quando a gente fala em oferecer um sistema padronizado. As pessoas não são iguais. É o perigo da automação, né, de tudo. As pessoas não são iguais. As pessoas precisam ser tratadas como diferentes, com seus históricos, com as suas perspectivas. Então, a gente está, sim, olhando para a saúde, mas talvez só não da forma como vocês estão esperando que a gente olhe. E aí, para mim, isso fechou a história, assim. Eu fiquei muito com aquilo na cabeça, sabe? Foi minha mensagem meio final, assim, de essa evento. Essa questão das expectativas é muito legal, né? A gente está olhando, mas espera aí, né? Vamos alinhar as nossas expectativas aqui, porque a minha é diferente, né? Isso tem a ver, de novo, com o repertório, suas visões de mundo que te constrói, né? De forma que você enxerga o seu entorno. Legal. Isso é uma das melhores coisas que a MWeb trouxe nos últimos anos, né? Todo mundo fala que eu sou rabugento com a MWeb, mas que ela trouxe a questão do gap de percepção, né? Exatamente esse encontro das coisas ali que a gente tenta preencher em Londres com o nosso ponto de encontro em Londres, que era o 10 Bells, é isso? 10 Bells. E que a gente estava lá com pints em pounds e... O cartão que se divirta e dá volta, né? Depois ali. Pessoal, a gente sempre gosta e se estende nos nossos papos aqui. Descobrimos que Londres rende muito mais do que o que a gente pensou aqui em fazer um episódio. Tem muita coisa que a gente ainda tem por contar. O Mui Louco esteve aqui com a gente e aí ele falou que agora que a gente é youtuber, a gente tem que aproveitar das câmeras e tal. Então, só voltando ali, a gente falou da entrevista com o Ben Lan, tá aqui em algum lugar, assim, ele tá por aqui. A gente vai deixar aqui a entrevista completa para vocês com a gente ali. Isso é uma coisa, né? Londres não deixou o legado das palestras gravadas ali, né? Não tem conteúdo de Londres gravado oficialmente. Deve aparecer alguma coisa extraoficial ali, mas não era o intuito deles ali. Então, eu acho que a gente pode chegar aqui num consenso de que Londres entrou no calendário e a gente deve estar lá o ano que vem de volta, é isso? Cara, eu tô ansioso. Porque, assim... Já comprei passagem, né? né? Se a primeira foi beta, então vamos ver como é que vai ser a outra, beta, né? É isso. Boa, não, tô dentro também. Vambora. Thiago tem colaborado ali com os pensamentos. Ele fez uma colaboração, esse ano eu preciso falar disso, Thiago, que ele trouxe a 11 Bells pra conversa, que trouxe um pouco de... A gente fala aqui muito dos insights aplicáveis, né? Então, a gente fala que a gente traduz linguagem, né? Esse é o nosso objetivo com o Tomorrowcast. E pra gente busca aplicação, que é a pergunta que a Camila trouxe para vocês ali, do que volta e se aplica, né? E aí você trouxe esse belo presente pra gente ali, que é alguém que faz tudo isso na prática, né? A Bel, minha filha... Doutora Bel Maranhão, Isabel Maranhão, é que ela mora em Brighton, ali pertinho. Aí ela participou com a gente e fez parte ali dos nossos downloads diários. E a gente foi jantar com ela algumas vezes também, foi uma experiência muito boa dela poder participar, porque ela é neurocientista, né? Doutora em neurociência. E aí a conversa se estendia com ela ali. E como o nosso pub era o 10 Bells, com ela ficou sendo o 11 Bells. Não, e é isso, né? Tipo, trazendo essa coisa da IA na prática com esse intuito, né? De busca da cura de doenças raras e tal. É muito legal ver trabalha na isso área de saúde, sendo aplicado. Camila, o que vem por aí?
Pois é, temos agora Missão China em outubro. Estamos ansiosíssimos para né, toda essa imersão, não só na cultura chinesa, mas a gente vai fazer uma missão com recorte especial. A gente está indo para conhecer mais de perto ainda todo o cenário da Creator Economy dentro da China. Se fosse o Álvaro Ganeiro, ele ia falar, essa não é a minha China, né? Essa não é a minha China. Então, estamos com essa perspectiva, com esse olhar, olhando para live commerce, né? E passando por 4 cidades chinesas em 12, 13 dias ali de agenda. Vai ser uma imersão bem especial. Então, quem quiser, entre em contato com a gente pelo Instagram, pelo site. Tem muita coisa boa para ver por aí. Tem muita coisa ainda de conteúdo nesse semestre, né? O calendário ali do primeiro semestre do ano fecha, sobretudo com Cannes, ali falando do Festival Mundial de Criatividade, que a gente ainda vai falar aqui no Tomorrowcast, mas tem muita coisa pro segundo semestre. Estejam com a gente, nos acompanhem aí nas redes, e agora o conteúdo não vai faltar pelas nossas imersões, por tudo que vem. Thiago, obrigado pela primeira vez aqui no Tomorrowcast. Espero que você nos dê a honra de trazer aí esse seu background dos microfones também aqui para a nossa bancada. Pablo, obrigado por estar com a gente, por trazer de fato esse olhar e essa contribuição para todas essas conversas. E agora é com vocês ali, é aquela hora que a gente deixa o recado final. Se quiser deixar uma dica ali, o Thiago falou dos livros ali, que eu dei uma dica de livro. Eu não sou um cara que é reconhecido por dicas de livros. Obrigado por mais esse skill check no meu LinkedIn ali. Computação Quântica for Babies. Computação Quântica for Babies, tá bom. Valeu, prazer estar aqui. Valeu, Pablo, João, Camilo. Agradecer vocês de estar aqui, né? Essa oportunidade de bater um papo, fazer esse download assim, de um tempo afastado, uma semana, né? Que eu acho que é legal de limpar um pouco as ideias. Então, tamo aí, cara. Obrigado pelo convite. Então é isso, gente. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo episódio.